Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quarta-feira, chegou o meio da semana e a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de pauta, sua denúncia. Vai aparecer aí na sua tela os nossos canais de comunicação. tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail. E também tem o nosso WhatsApp, que é super fácil. Hoje em dia todo mundo utiliza o WhatsApp, né? DDD 24, anota aí, 998398384. Moleza, hein, gente? Já dá para gravar, viu? E você também pode seguir a gente pelas redes sociais e ficar muito bem informado, porque por lá tem atualização todo dia aí, então você vê todas as informações que estão mais fresquinhas. E olha só, Petrópolis hoje amanheceu com céu claro e algumas nuvens, olha só. Então, tá bonito. Tá bonito, o sol apareceu e pelo jeito vai fazer um dia bonito aí. A previsão do tempo a gente vê logo no final do jornal, né? Então vamos agora às notícias desta quarta-feira, dia 19 de outubro. Brasil tem a quarta menor inflação do G20 em 2022. Polícia Rodoviária Federal recupera carga e veículo roubados e liberta um motorista refém. Ministério Público Federal pede respeito à lei de cotas em concurso da Petrobras. Guias orientam crianças e pais para uso seguro da internet. Falta de reajuste salarial e demora no pagamento do dissídio prejudica profissionais da educação de Petrópolis. Homem é morto em Petrópolis logo após deixar prisão. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos o nosso jornal, como sempre, com a nossa página lá do Correio da Manhã. Vamos ver o que é destaque, o que é notícia na nossa primeira página. Crise na Rio Tour, edital de Réveillon não teve empresas interessadas. Esse é o destaque da coluna Magna Vita na página 3. A coluna é toda sobre isso. Hoje a gente vai dar uma olhada melhor lá daqui a pouquinho. E aqui na nossa capa aí, né, estampado, Câmara aprova urgência sobre regulamentação de pesquisas. Lira anunciou que o texto será votado após negociação com partidos. Ali embaixo na foto, a presidente da casa disse que negociará a proposta com o Senado. Temos também a seguinte notícia que está estampada na nossa primeira página: transporte gratuito no segundo turno é autorizado. Norma vale para o país. Exatamente. Na página 7, na nossa página de internacional, inclusão e esporte, inclusão esportiva invade o Parque Olímpico. É um dos destaques do esporte no nosso caderno lá. Estado tem aumento de 36% da safra de café. O estado do Rio registrou esse aumento da produção na comparação com a safra de 2021, colhendo 18 mil toneladas a mais este ano. E nós conferimos esse destaque, essa notícia de destaque na página 5. Na página 4, o MPF vai apurar normas do CFM sobre o canabidiol. CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Separatistas e governo travam conflitos na Etiópia. Destaque do nosso internacional na página 7. Ali na página 2, rapidamente, dá uma olhada no editorial ali, lê para você só o destaque. Rio, a capital verde da América Latina, é o nosso primeiro editorial, e depois o segundo tem ali Deus abençoe Richarlison. É o segundo editorial da nossa página 2, nossa página de opinião. Vamos à página 3 com a coluna Magna Vita. Ninguém sabe como será o próximo Réveillon. Nenhuma empresa se interessou na organização da festa. Vou ler aqui para contextualizar, porque é sobre o Réveillon do Rio de Janeiro. E eu vou falar aqui um pouquinho. Olha só, a hotelaria 5 estrelas se reuniu para um almoço na terça-feira, 18, no Hilton Barra, para saber as novidades sobre o Réveillon, já que a legislação municipal obriga a Rio Tour divulgar esta semana a programação do evento. Medida necessária para a venda antecipada dos pacotes e um anúncio do calendário de shows que ocorrerão na Orla. E ali do lado, várias fotos sobre esse encontro.
Vai dar mais algum destaque aqui, Roberta? Não, só isso. Podemos ir direto então para a política? Sim. Vamos então para a página 4, política. Transporte gratuito no segundo turno. Ministro Barroso autoriza o serviço à população. Então, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, decidiu nesta terça-feira que prefeituras e empresas de ônibus poderão oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições, que será realizado no próximo dia 30 deste mês. Lira aprova urgência de PL sobre pesquisas, então eu já falei um pouco sobre as pesquisas eleitorais e os institutos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ele autorizou então nessa terça-feira, dia 18, a urgência do projeto que pune e criminaliza institutos de pesquisa, mas não conseguiu acordo com partidos da base para votar o texto por divergência sobre o mérito da proposta. Esse texto ainda vai para mais uma análise, mais uma aprovação, vai para o Senado ainda, então ainda vai demorar um pouquinho. Do outro lado, no Correio Político, eu queria dar destaque aqui sobre a falta de respeito que está ali como matéria. A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, informou ao SBT que o ex-presidente não irá participar do debate presidencial marcado para sexta-feira, dia 21. Lula deverá participar de agendas em Minas Gerais na sexta e no sábado. Sem a presença do petista, a emissora fará uma entrevista com duração de 1 hora com o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que já confirmou a participação. O último confronto será no dia 28 de outubro, na TV Globo. Então, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à eleição aí presidencial, não vai ao debate no dia 28 no SBT. E no lugar vai ter essa entrevista, vai ter essa entrevista com o presidente. Nada, vai ter uma entrevista, Pois foi o mesmo que ocorreu semana passada no debate eleitoral de São Paulo, que o candidato Haddad foi sozinho ao evento também, ao debate eleitoral, e foi uma entrevista de 1 hora. Enfim, cada um com as suas agendas aí, mas eu acho que se pudesse ter um debate entre os dois, seria muito melhor para a gente, né? Mas se fosse realmente um debate, né? E não troca de acusações, Pois tem que ter mais de 20 minutos ali de debate, né? Porque... debate mesmo de propostas. Exato. Vamos lá, a nossa editoria nacional, a MPF, vai apurar legalidade. Investigação será sobre novas normas do Conselho Federal de Medicina sobre o canabidiol. Então, o Ministério Público instaurou o procedimento preparatório para apurar a legalidade de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabeleceu novas regras para a prescrição de medicamentos à base de canabidiol, um derivado da cannabis, a planta da maconha. O documento da entidade médica, publicado na semana passada, autoriza o uso do canabidiol apenas para o tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratárias, que não respondem às terapias convencionais de algumas síndromes aqui, né? Exatamente. Esse caso ainda vai refletir muito aí na mídia, vai ficar um tempo isso em foco, porque esse remédio, ele, infelizmente ou felizmente, ele é usado para diversas doenças graves mesmo. E com boa resposta, né? Com boa resposta. Tem pesquisas internacionais, inclusive, de institutos médicos renomadíssimos sobre o uso desse medicamento, que não é a maconha, tá, gente? É um óleo. Isso é realmente um medicamento, por favor. Ali no Correio Nacional, só dar um destaquezinho ali, ó, tráfico. A PF ontem deflagrou uma operação para reprimir o tráfico internacional de drogas. A Operação Gênesis cumpriu 20 mandatos, dos quais 3 de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão. As investigações, começaram em 2021, quando foram apreendidas 1,6 toneladas de cocaína em 3 momentos diferentes. O primeiro foi em Hamburgo, na Alemanha, e os 2 seguintes em Santos, SP, com cargas destinadas à Bélgica e África. Esse caso aqui, gente, dessa operação, só para fazer aqui um breve resumo, é uma operação que se estendeu sobre os portos brasileiros, principalmente no Porto de Santos, né, que a Polícia Federal pegou a engenhosidade do tráfico internacional de esconder aí drogas no casco do navio, mas não é por dentro, não, é por baixo. Tiveram que ser utilizados mergulhadores profissionais para descobrir esses compartimentos
E essas drogas, e não foi em um navio, foram em vários navios. Inclusive, a Receita Federal tem um navio apreendido que era usado só para o tráfico, que vai a leilão agora essa semana. Só para a gente entender o poder do tráfico de drogas e que, infelizmente, o nosso país está sendo usado como rota aí, talvez por uma fiscalização túrpia dentro dos portos, né? Mas a gente vê que a Polícia Federal vem trabalhando aí com inteligência e vem pegando aí todos esses casos, que sejam eles pontuais ou não, mas eles vêm fazendo essas apreensões gigantes aí, como a gente viu, 1,6 toneladas em 3 momentos diferentes do ano. Então eles vêm trabalhando muito, o setor de inteligência da Polícia Federal é muito bom. E, inclusive, fora do país, eles conseguem rastrear esse tráfico. Vamos então agora aos destaques do estado do Rio, com a seguinte manchete: solidariedade na rota da velha Estrada Real. Projeto de passaporte turístico especial garante doação de mais de 92 quilos de alimentos em Petrópolis. Olha que bacana. Né? A ação é uma parceria entre o Instituto e a Prefeitura com distribuições mensais. Então tá aí. E olha só, na página do Rio de Janeiro, nossa página 6, foco no sustentável. O Rio se encaminha para ser a capital verde latina. Olha que bacana. O Rio se prepara em ser a capital verde da América Latina, tornando-se referência para o mercado de carbono e desenvolvimento sustentável. Foi o que garantiu o governador Cláudio Castro durante a abertura da Cúpula do Clima da América Latina 2022 no Hotel Copacabana Palace, que está acontecendo, né? A conferência tem como objetivo debater as oportunidades concretas geradas pelos mercados de créditos de carbono na América Latina e Caribe. Isso aqui é muito interessante, que coloca aí o Rio de Janeiro, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas também o estado do Rio, no foco de créditos de carbono aí. E aí é claro que vem investimento de fora para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, mananciais. E isso é muito, muito, muito bem-vindo, gente. Vamos então agora aos destaques de economia. IGP-10 de outubro cai 1,04%. Deflação deste mês é superior à registrada em setembro de 0,90%. O saldo em 12 meses apresenta alta acumulada de 7,44%. Então, sob influência da retração dos preços do leite e dos combustíveis, o Índice Geral de Preços 10, o IPG-10, apresentou essa deflação que eu falei para vocês. Esses dados foram divulgados aí pela Fundação Getúlio Vargas. Exatamente. Ali no Correio Econômico ainda tem outras notícias sobre o IPCS, que avança em 6 capitais, segmento automotivo gira 1 bilhão. Tem aqui economia extra, redução notável, IDEC alerta, vendas casadas, tudo sobre economia aqui no nosso Correio Econômico. E é claro, você confere tudo isso acessando o nosso site, correiodamanhã.com.br. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. E você ainda pode conferir também os destaques do esporte, do Segundo Caderno, que tem muita cultura, filme, cinema, para você. No esporte, a gente ainda vai fazer um giro daqui a pouquinho, falar um pouquinho mais sobre. Exatamente, né? E nós vamos fazer agora um rápido intervalo e na volta você vê que guias orientam crianças e pais para uso seguro da internet. E você vai ver também que o Brasil tem a 4ª menor inflação do G20 em 2022. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu.
Estamos de volta. O Brasil tem a quarta menor inflação dos integrantes do G20 em 2022. À frente do Brasil estão a China em primeiro lugar, seguida por Arábia Saudita e Japão. No acumulado de janeiro a setembro, o Brasil registrou uma taxa de 4,1%. O levantamento foi feito pela Austin Rating e mostra que o país conseguiu queda de preços por 3 meses seguidos, o que ajudou a segurar a alta do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Em julho, a taxa no acumulado do ano era de 5,49% e recuou para 4,1% depois da sequência de resultados negativos. A maior taxa do G20 é da Argentina, que chegou a 66,1% no acumulado de janeiro a setembro e pode terminar o ano com uma inflação acima dos 100%. O segundo país com a maior alta é a Turquia, com 52,4%. A expectativa dos operadores de mercado para o IPCA de 2022, divulgada semanalmente pelo Boletim Focus do Banco Central, veio com a 16ª queda seguida nesta segunda-feira, dia 17 de outubro. É provável que até o final do ano o IPCA fique acima do teto da meta de 5%. Em junho, o Focus apresentava uma expectativa de IPCA de 8,89% para 2022. A inflação do acumulado do Brasil até agora é a segunda menor dos países mais relevantes da América Latina. A Bolívia tem a menor taxa, com 1,8% no mesmo período. A Argentina superou a Venezuela, que tem uma taxa de 60,4% no acumulado de 12 meses até agosto. Economia aí do nosso país apresentando dados positivos esse ano. E olha, no final da tarde da última segunda-feira, as equipes do Grupo de Patrulhamento Tático do Núcleo de Operações Especiais e do Suporte Aerotático, todos da PRF, atuaram na ocorrência, recuperaram um caminhão, a carga e libertaram um motorista que havia ficado refém. As equipes da Polícia Rodoviária Federal receberam uma informação pelo canal 191 de que na BR-040 em Duque de Caxias, sentido Petrópolis, uma carreta acabara de ser roubada e levada para dentro do bairro Jardim Gramacho. De posse dessa informação, as equipes se deslocaram para a localidade. Já nas imediações da rua Remanso, com a Araripe, os policiais localizaram o caminhão Volvo branco. O motorista de 43 anos foi resgatado sem ferimentos. Ele afirma ter sido abordado por homens armados com pistola, enquanto outros criminosos tentavam desbloquear a carreta. Contudo, com a aproximação dos policiais, os criminosos fugiram. Nas buscas pela comunidade, com apoio aéreo, as equipes foram recebidas a tiros. A carga de cosméticos, avaliada em aproximadamente R$51 mil, foi parcialmente recuperada junto com uma moto da marca Honda, preta, que já tinha sido roubada no dia 24 de setembro. A ocorrência foi registrada na 59DP. O Ministério Público Federal acionou a Justiça para garantir que seja cumprido o percentual legal de 20% de reserva de vaga para candidatos negros no concurso público da Petrobras, promovido pelo Sebrasp. A ação ocorre porque os envolvidos têm contabilizado candidatos negros que obtiveram nota para aprovação na ampla concorrência como se fossem parte dos contemplados pelas vagas previstas para as cotas. A lei prevê que esses casos não podem ser computados como cotistas, o que significa que mais aprovados negros devem ser convocados. As investigações demonstraram que houve mudança na forma de calcular quais candidatos devem ser chamados durante o período. Até 2018, o método era outro e garantia o cumprimento preciso da lei. Com a mudança, o que ficou observado é que os candidatos negros passaram a concorrer entre si. O Ministério Público Federal pede a concessão de liminar para a correção imediata dos erros e convocação dos candidatos para o curso de formação. E olha, com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre os perigos que a internet oferece, o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil elaborou uma nova versão dos guias sobre internet segura.
De acordo com a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, cerca de 27,3% das crianças e adolescentes passaram por alguma situação ofensiva na internet nos 12 meses anteriores ao levantamento. Segundo especialistas, alguns dos principais riscos que envolvem crianças e adolescentes no uso da internet estão relacionados com o uso excessivo, o contato com pessoas mal intencionadas, o acesso a conteúdos impróprios e a grande quantidade de aplicativos falsos. A internet é um meio, então ela está propensa a vários crimes. Os mais comuns são crime de fraude, estelionato, e a gente tem, infelizmente, questões envolvendo pedofilia. Normalmente, as pessoas que não sabem mexer muito na tecnologia, então crianças e idosos costumam ser o alvo principal desses golpes. Então, a gente tem o próprio Código Penal, que trata do estelionato e dá um agravante quando o crime se dá de forma eletrônica, fraude eletrônica. E a gente tem o Marco Civil da Internet também, que ajuda a regular essa questão envolvendo crimes na internet. O novo guia infantil conta com brincadeiras e personagens que foram criados para representar os métodos seguros da internet, como, por exemplo, o backup e a criptografia, que seriam os heróis. Já os vilões são representados por métodos usados para roubar dados, por exemplo. Para evitar essas situações, o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil elaborou uma nova versão dos guias sobre internet segura para alertar as crianças de 8 a 12 anos de idade sobre os perigos na rede. A segunda edição conta com novos materiais, inclusive conteúdos que incentivam as crianças a aprender de forma divertida os principais recursos para utilizar o espaço virtual com segurança, além de instruções para pais e responsáveis sobre a melhor forma de orientar os filhos. Os pais têm que ter muito cuidado redobrado, saber que tipo de site as crianças estão acessando, ajudá-los com isso. Você tem ferramentas onde você pode monitorar, proibir determinados tipos de site e principalmente pessoas, saber com quem que seu filho está se relacionando, falando, né? Para a gente evitar surpresas desagradáveis aí. Por ainda estarem em fase de desenvolvimento e vulneráveis a riscos, a conscientização e o diálogo entre pais e filhos são as principais orientações, segundo o especialista. E olha só, os guias, um para crianças e outro para os adultos responsáveis, estão disponíveis gratuitamente no portal internetsegura.br, que reúne diversas iniciativas na área. É importante ficar de olho mesmo aí na navegação, porque crimes virtuais é o que mais cresce. É verdade. A menor oferta de hortifrutis nos principais mercados atacadistas do país influenciou a alta de preços de importantes produtos em setembro. Entre as hortaliças, o destaque é para a batata, que teve aumento de 18,49% em setembro, comparado com agosto. No caso das frutas, a banana teve alta de 15,08% entre agosto e setembro deste ano. Outros aumentos foram observados na cenoura, cebola, laranja, maçã e mamão, comercializados em 13 centrais de abastecimento do país. As informações são do 10º boletim do Programa Brasileiro de Moderação do Mercado Hortigranjeiro, divulgado nesta terça-feira em Brasília pela Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo o órgão, os preços da batata vinham em queda desde maio deste ano, pois os mercados estavam abastecidos com a safra de inverno. A nova alta é atribuída a uma menor oferta em Minas Gerais e em São Paulo. Ainda de acordo com o boletim, os envios por parte de São Paulo diminuíram 8% e de Minas Gerais quase 30%. Em termos nacionais, a motivação nas ceasas em setembro caiu quase 10%, com a desaceleração da safra de inverno. O levantamento dos dados de setembro foi realizado em 13 centrais de abastecimento: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, São José, Goiânia, Brasília, Recife, Fortaleza e Rio Branco.
Além do boletim mensal, a Conab possibilita no site do ProHort o acompanhamento de preços, análise de mercado, consulta de séries históricas e identificação das regiões produtoras, entre outros estudos técnicos. A base de dados contempla informações de 117 frutas e 123 hortaliças, somando mais de 1.000 produtos, quando são consideradas suas variedades. É isso aí. Olha só, quarta-feira é dia de Giro no Esporte. A gente vai conversar ao vivo com a nossa repórter, Nana Grassi. Nana, quais os destaques de hoje para o esporte? Olá, Jorge, olá, Roberto, olá para você que nos assiste. Eu começo o nosso Giro do Esporte de hoje pela rodada número 36 da Série B, onde o Guarani venceu o Cruzeiro por 1-0 e o Brusque empatou com o Novo Horizontino em 2-2. Mudando um pouquinho de assunto e nem tanto, hoje nós temos Flamengo e Corinthians em decisão pela Copa do Brasil às 21h45 ou 15 para as 10 da noite lá no Maracanã. O entorno do estádio vai ter ruas interditadas a partir das 5h30 da tarde de hoje. Atenção, como parte do esquema especial de trânsito. Essas medidas fazem parte também dos esforços do Grupo de Trabalho Maracanã, que é composto por diversos órgãos envolvidos no planejamento da segurança e da realização dos jogos lá no estádio, para ordenar a região e garantir o bem-estar do público no estádio e no seu entorno. Próximo assunto, Neymar. Ele negou em tribunal espanhol a participação em negociações com o Barcelona. O atacante, entre outros 8 réus, incluindo os seus pais, são julgados por acusações de fraude e corrupção em processos de transferência do jogador do Santos para o clube catalão em 2013. E vamos para o destaque da nossa página de esporte do Correio da Manhã de hoje. A Barra da Tijuca vai receber os Jogos Inclusivos Cariocas, que vão acontecer no Velódromo, dentro do Parque Olímpico, amanhã, dia 20 de outubro, com a participação de 20 escolas municipais. E sobre a Fórmula 1, que é o segundo assunto, eu vou deixar para você, Jorge, que é especialista no assunto, mas antes de voltar para vocês no estúdio, eu termino o nosso giro com o Isaquias Queiroz, que disputa Copa do Brasil de Canoagem no Rio de Janeiro. A competição acontece até o próximo domingo, dia 23. E a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, obviamente, também recebe o Campeonato Brasileiro de Remo e Para-Remo. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Nana. Pois é, o Verstappen aqui, depois de ser bicampeão mundial de Fórmula 1, já soltou que quer se aposentar, né? E já está com data marcada. Falou que é até 2028 aí. Em 2028 ele encerra as funções. Ele vai disputar mais 6 temporadas e aí chega para ele. Mas é isso, né? A gente sabe que ele começou muito novo na Fórmula 1, ele começou com 17 anos, foi um dos pilotos mais jovens a pilotar um Fórmula 1. É, continua jovem, né? Ele tem pouca idade aí, eu aqui já estou avançado, já não dá mais para pegar um Fórmula 1, né? É uma pena. Mas ele falou que vai se aposentar cedo, vai parar cedo, são só mais 6 temporadas, ele deu esse limite e parece que não há lance contratual que o deixe na Fórmula 1 depois de 2028. Só para completar aqui, a Nana falou da final hoje no Maracanã, jogo decisivo da Copa do Brasil. Só lembrando que a Supervia faz esquema especial, né, de transporte hoje, dos trens ali, principalmente na estação Maracanã, para quem vai ao jogo. Então, gente, não tira o carro da garagem, não vai de transporte público, porque vai ter trem extra para essa partida, beleza? E é isso, esses foram os destaques aí do nosso esporte de hoje aí, que a Nana trouxe, e a minha pincelada aqui final, né? Você vai ver depois do intervalo que falta de reajuste salarial e demora no pagamento do dissídio aqui em Petrópolis prejudica os profissionais da rede municipal da educação. Pois é, e você vai ver também que Câmara notifica a Prefeitura de Petrópolis após falta de transparência na lei orçamentária. Voltamos já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde,
Confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. No dia 15 de outubro foi comemorado o Dia dos Professores. Em Petrópolis, a classe tem enfrentado problemas há muito tempo. Entre as principais denúncias registradas pelos profissionais estão a falta de educadores, né, na rede, a necessidade do reajuste salarial e o pagamento do dissídio. Uma das profissões mais antigas do mundo foi celebrada no último dia 15, quando é comemorado o Dia do Professor, profissional responsável por transmitir conhecimento a milhares de pessoas. Porém, os problemas que eles têm enfrentado em Petrópolis são desanimadores. E por isso, a data que deveria ser um momento de celebração foi usada para lembrar quais são os direitos dos educadores. Nós temos uma pauta extensa, né? São 23 itens, né, que o CEP vem buscando. E assim, nós tivemos uma vitória agora, que foi o concurso público, né? Que na rede nós temos estávamos, né? Aliás, estamos ainda porque aconteceu o concurso, ainda vão chamar. É uma falta enorme de professores, então assim, agora com o concurso vão chamar os educadores e os professores. Após 6 anos de espera, os professores de Petrópolis ganharam o direito ao reajuste salarial de 9,54%. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro aprovou a decisão. A luta do CEP agora é pelo reajuste de 20% do dissídio. Foi nos concedido 6,2% e já vem esse mês, né? Esse mês de outubro vem, sendo que era para ser a partir de julho. Mas aí ele foi para todo servidor público, na verdade 6,2%, e o CEP já vai entrar com uma ação também por conta do retroativo desses meses, no caso que foram agosto e setembro, né? No último fim de semana foram realizadas as provas do concurso público da educação. Mais de 19 mil candidatos concorreram a 877 vagas. A expectativa é que com a contratação de um novo efetivo, a situação melhore, já que uma das reclamações é justamente a falta de profissionais nas unidades escolares. Tem que melhorar, porque a gente não pode sucatear. Sucatear, quando eu falo sucatear, é a questão do contrato. E sim, tem que ter o concurso, né? E teve o concurso, é uma luta do sindicato, nós estamos nessa luta já há muitos anos, né? Desde 2000, o último concurso que teve para professor foi 2015, mas para educador de educação infantil foi 2012. Então, assim, já vão fazer 10 anos, né, que não tem concurso. Foi uma conquista, assim, do sindicato tendo o concurso. A Câmara de Vereadores de Petrópolis notificou a Prefeitura para que um novo documento da lei orçamentária seja enviada aos vereadores. Isso porque o governo municipal não informou como vai aplicar cerca de 350 milhões de reais. Na última segunda-feira, a Câmara Municipal de Petrópolis enviou um ofício para a Prefeitura e para a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara, solicitando que o governo municipal coloque na Lei Orçamentária Anual, enviada para aprovação, o novo valor de arrecadação para 2023. O município tinha por obrigação enviar essa lei orçamentária para a Câmara até dia 31 de agosto. Isso aconteceu dentro do prazo, tudo certinho. Porém, em setembro, teve esse ajuste via governo do Estado em relação ao índice de participação dos municípios. Esse valor foi alterado. Então, naturalmente, o governo precisa colocar isso dentro da lei orçamentária para o próximo ano. Como a nossa audiência pública estava marcada para hoje, então aguardamos até ontem, como não chegou o substitutivo do governo, colocando esse valor, nós provocamos o governo para que possa atualizar essa lei orçamentária para 2023. E provocamos também a Comissão de Finanças para que pudesse tomar as providências em relação
a audiência pública que estava marcada para hoje. No dia 23 de setembro, o governo do estado publicou no Diário Oficial o aumento na porcentagem de arrecadação para os municípios de 1,44% para 4,96%, o que representa cerca de 350 milhões de reais a mais nos cofres municipais. Caso até o fim deste ano uma nova data para a votação e a aprovação da lei orçamentária não seja definida, os servidores da Casa Legislativa não vão poder entrar em recesso, como é feito normalmente no fim de dezembro. Quando o governo manda para cá uma mensagem, né, um projeto de lei orçamentária, em que ele omite uma parte desse aumento de receita, que já foi declarado pelo próprio governo numa audiência pública do quadrimestre aqui, para a gente, primeiro, gera uma certa estranheza. A gente achou até que eles mandariam um projeto substitutivo esclarecendo isso e apresentando esses novos números. Quando ele não manda e o prazo processual que a gente tem aqui, administrativo, fica enforcado, a gente tem que tomar uma medida que é de suspender a audiência, né? Esperar que o governo se manifeste com relação a esse aumento de receita, porque senão esse aumento de receita chega no ano que vem, para o orçamento do ano que vem, sem ter passado pela apreciação da Câmara e sem ter tido, o que para a gente aqui também é muito importante, o respeito com as emendas impositivas. 1,2% da receita líquida é voltada para a Câmara dos Vereadores, que vota emendas conforme as demandas de cada parlamentar. Se ele me tira do orçamento algo em torno aí de 300 milhões de reais pelo menos, e oculta isso, ele está me tirando 1,2% em cima desses 300 milhões também. Então, prejudica o esporte que o Ingo defendia, os bairros que eu ia defender com a minha pauta ambiental, prejudica o Domingos Protetor na causa animal, prejudica a Gilda Beatriz e o Eduardo Blog na pauta do deficiente, e assim sucessivamente. Então, a Câmara, diante desse questionamento, eu, como presidente da comissão, automaticamente suspendi, sem data ainda prevista para essa audiência de defesa das emendas, e aguardo aí uma manifestação do governo com relação a esse aumento. O anúncio de um aumento na arrecadação foi feito pelo secretário de Fazenda, Roberto Patuleia, durante uma audiência na Câmara Municipal. Apesar disso, o governo municipal não elaborou um novo documento com o valor atualizado da arrecadação da lei orçamentária, dinheiro que, segundo os vereadores, pode ser usado para a construção de moradias às famílias atingidas pelas fortes chuvas deste ano, assim como obras estruturantes importantes e que ainda precisam ser feitas na cidade. O aumento de receita é super bem-vindo ao município, a gente fica muito feliz por isso, parabenizamos o governo até em função disso, porém, isso precisa entrar ainda em 22 para que a prefeitura possa executar esse recurso dentro da legalidade em 23. E tem resposta, né, hoje, né? A Prefeitura de Petrópolis mandou resposta, mas eu queria falar com você. 350 milhões de reais, gente. Dá para fazer muita moradia popular. Nossa, dá para fazer muita obra de encosta aí que está precisando, hein? Será que a Prefeitura, sei lá, esqueceu desses 350 milhões de colocar no orçamento e até agora não apresentou um novo documento para que seja apreciado? Gente, é muito milhão. Vamos lá. A Prefeitura conseguiu, através de decisão judicial, em liminar obtida junto à 4ª Vara Civil, se apropriar dos valores acionados aos quais tem direito no rateio do ICMS. Ok. Através do cálculo do índice de participação dos municípios. O município aguarda o comportamento da receita do mês vigente para enviar substitutivo, né, o substitutivo, ou emenda ao projeto da LOA de 2023 com responsabilidade. Eu não sou especialista, né, em LOA, projeto da LOA, né, o orçamento, não sou especialista em orçamento. Mas eu gostaria muito de saber por que aguardar o comportamento da receita do mês para enviar um substituto, né? Mas a nota continua, olha só. A Prefeitura diz que o governo municipal irá notificar também o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, pois há indícios de que houve omissão do governo anterior que ficou inerte diante da forte queda do índice de participação dos municípios nos últimos anos. Então, ainda quer colocar a culpa, né, no governo assim, né? Vai anterior. Jogando para o anterior. Nada contra eles quererem julgar, ficar jogando, mas esse dinheiro aí tem que ser descriminalizado na LOA, que é a lei orçamentária, gente. Senão esse dinheiro, como o próprio vereador falou ali, o Fred,
Ele fica oculto à lei orçamentária e aí você não sabe para onde ele vai ser gasto, para onde ele vai ser direcionado, sem contar que ainda tem as participações da própria Câmara de Vereadores, que tem direito também a uma parte desse dinheiro para aplicar nos projetos dos vereadores ali, né? Como ele bem explicou dentro da matéria. Não estou aqui defendendo ninguém, por favor, mas o dinheiro ele tem que ser exposto, tem que ser colocado. Olha, deu alergia de novo, hein? Geralmente acontece isso nesse momento, viu, gente? Nada contra também a sua alergia, viu? Mas esse dinheiro ele tem que ser colocado ali numa nova LOA e não um aditivo à LOA que já está lá. Por isso que foi suspenso a votação. Foi suspensa, né, a votação. Vamos esperar aí se a prefeitura vai colocar aí esse dinheiro na nova LOA aí, no novo projeto de lei aí orçamentária, e se ele vai ser bem descriminalizado. Vamos ver para onde vai. Vamos continuar o jornal aqui? Olha só, um homem identificado como Douglas Furtado Marques foi morto em Petrópolis no início da madrugada dessa segunda-feira. O crime aconteceu logo após ele deixar o presídio. Douglas Furtado Marques, de 32 anos, foi preso no dia 14 de outubro deste ano, na rua Cacilda Becker, no Independência. Ele foi liberado neste domingo durante a audiência de custódia. Horas depois, ele foi morto por disparos de arma de fogo no mesmo local em que foi preso. O crime aconteceu por volta de 00h15 desta segunda-feira. Horas antes, a vítima havia saído de um presídio em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro. Douglas havia sido preso por tráfico de drogas. A 105ª Delegacia de Petrópolis instaurou um inquérito policial para apurar o homicídio. A Polícia Civil informou que fez perícia no local, ouviu testemunhas e segue investigando o crime. Esta semana, 2 vídeos mostrando problemas no transporte público de Petrópolis repercutiram nas redes sociais. A situação não é incomum e coloca a vida dos passageiros em risco. Para o petropolitano, problemas com os ônibus não são novidade. Nesta terça-feira, o terminal de Itaipava registrou uma grande fila na linha 700, que é responsável por levar os passageiros ao centro de Petrópolis. A demora gerou desconforto e indignação nas redes sociais. Para a doméstica Fátima Vieira, os atrasos nos ônibus são comuns. Cadê um ônibus para ir para Coronel Veiga trabalhar? Não tem. Eu já tive problemas seríssimos de horário porque eu falei assim, não tinha ônibus na rodoviária, não tinha ônibus na Paulo Barbosa. Não é possível tantos ônibus. Então, só quem anda que sabe, né? Sujeira, ônibus atrasados e superlotados, e até portas soltas. No último domingo, um coletivo da linha 700 da empresa Turp estava na altura do Retiro e seguia para Itaipava, quando uma das portas caiu no meio da rua com o ônibus em movimento. Imagens publicadas nas redes sociais flagraram o momento em que o motorista e o cobrador do coletivo retiram o equipamento da via. Caiu a porta do ônibus, quase caiu em cima da mulher. Eles vindo buscar a porta, ó. O motorista e o cobrador. Vamos pegar a porta, ó. Os ônibus tá muito ruim, cara. Todo dia tem um ônibus quebrado, não faz o horário certo e ainda reclama o troco da passagem, que é R$ 4,95. Se tu pedir os 5 de troco, eles ainda fazem cara feia pra tu. Quem cuida dos ônibus não anda, tá sempre andando aí de carrão, tudo podendo, e o povo só se lascando. A rodoviária é empresa de ônibus, tá? É governante, tá horrível isso aqui. Já esta semana, a linha 448, Olga Castrioto, da empresa Petroita, também apresentou problemas. E, novamente, os passageiros registraram o ocorrido. Nas imagens é possível ver faíscas e fumaça próximo à porta de entrada, o que gerou pânico entre os passageiros. Além deste incidente, os coletivos da linha registraram mais 2 falhas mecânicas em apenas 2 dias na localidade. O Cetranspetro informou que a Petroita já identificou qual foi a falha no ônibus e levou o ônibus da linha Olga Castrioto para realizar a manutenção. Já no caso do 700, a Turp Transportes garantiu que um parafuso de fixação da porta quebrou e que o ônibus já foi substituído.
Para os passageiros que necessitam do transporte público, as condições dos veículos não condizem com o valor cobrado. Esse valor tem que ser bem menos, pelo que a pessoa anda, né? O trajeto dela tem que ser bem menos. Tem lugares aí com a passagem bem mais barata, como no caso da cidade de Campos. A passagem é R$1, eu acho. E os ônibus têm condições ótimas. O ônibus daqui está muito, muito caro mesmo. Impressionante as imagens da porta ali, você viu? Meu Deus do céu. O ônibus, né, motorista e trocador tiveram que parar. Deixa a gente catar aqui. Olha só isso, gente. Solta só um pouquinho pra gente ver de novo aí, André, por favor. Pode soltar sem o áudio. Olha só o tamanho da porta aqui. E aí o Cetranspetro falou que foi um parafuso lá, que soltou. Gente, mas tem que ter manutenção, pelo amor de Deus. É claro, isso tem que ser olhado diariamente. Que não tem manutenção, a gente já sabe, mas isso aí foi demais, né? Olha só, gente, isso aí é demais. Você imagina um carro, você vê a velocidade que o outro carro está passando ali. Exatamente. Mas se está colado, né? Uma pessoa, você imagina. Uma pessoa está ali no ponto e pega numa pessoa. Gente, olha absurdo. Só. Realmente é o anjo da guarda, porque para não ter pegado num carro, num passageiro. E vocês viram o depoimento daquele passageiro? Do troco, né? Do troco. A passagem é R$4,95. Se você pede 5 centavos de volta, eles te olham de cara feia. Não tem troco. Não tem troco. Não, a moedinha sumiu. As moedinhas sumiram. É proposital. Gente, que absurdo é esse? Ou seja, a passagem é R$5. É isso. Gente, que absurdo, que absurdo. Porque de 5 em 5 centavos se forma os 4,95, né? Se formam os 95 centavos. Isso aí. Porque o trabalhador, ele vai... gente... Sem condições, né? A passagem paga no dinheiro ali, o trabalhador está sempre se perdendo ali, sempre perdendo um dinheirinho. Sem contar outros problemas que a gente vem denunciando aqui já há algum tempo aqui dos ônibus. Aquele outro carcomido ali, da outra linha ali, Olga Castro, por favor, né? Aquilo ali já não é mais um ônibus. Vamos convir. Continuando aqui, gente, ontem, quem passou pelo centro de Petrópolis observou a extensa fila na Caixa Econômica Federal, que infelizmente é recorrente. Muita gente chegou ao local antes mesmo da abertura da agência, às 6 horas da manhã, por já saber da demora no atendimento, mas até eles precisaram aguardar por horas. Na fila. Esse é o tempo médio que muitos petropolitanos têm sido obrigados a esperar desde a última quinta-feira na fila da agência da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua do Imperador. Nesta terça-feira, mais de 100 pessoas, entre adultos, idosos e crianças de colo, precisaram aguardar por atendimento embaixo do sol. A demora gerou confusão e a Polícia Militar precisou ser acionada. Quem precisa buscar a agência com frequência afirma que existem poucos funcionários trabalhando nos caixas, o que dificulta ainda mais o atendimento ao público. Para quem falta o trabalho no intuito de resolver questões bancárias na unidade, a situação é ainda pior. Eu quero saber o que acontece. Se eles vão pagar o dinheiro das passagens que nós gastamos ou o dia de trabalho que nós pedimos para vir aqui, ué. A gente já está aqui desde sexta-feira, isso aqui está um tumulto, muita desorganização. A gente chega aqui 5 da manhã e quando vai chegar, que abre o banco, eles falam que o sistema caiu. Eu acho que isso não existe. O banco nem abriu e o sistema já caiu. Quando dá o horário, desde as 6 da manhã, já começa. Quando dá 9 horas, não tem sistema. Nós ficamos aqui de 9 até meio-dia, até 4 horas da tarde, ou até na hora de fechar. E para isso só assim, só tá entrando de 1 em 1 e é assim que eles estão alegando. Não tem sistema, tá fora do ar. E é assim que a gente vai levando. Se nós não precisássemos, nós não estaríamos enfrentando essa fila que está aqui, entendeu? Isso é uma vergonha, entendeu? Uma vergonha que está todo mundo passando aqui sem necessidade. As longas filas nos bancos normalmente são vistas no início do mês, quando os trabalhadores recebem os salários e precisam pagar as contas. Mas passados quase 20 dias do mês de outubro, esta agência da Caixa Econômica apresenta longas filas, pelo menos desde a última quinta-feira. Aos que aguardavam por atendimento, os funcionários da agência disseram que a demora ocorreu devido a um problema no sistema da Caixa Econômica. Inclusive, os usuários que tentaram acessar as contas por meio de aplicativos no celular também não tiveram sucesso. Deu o aplicativo no telefone e não está abrindo. Várias vezes aqui.
nunca está disponível. Eu quero uma resposta, senão vamos ficar aqui, se volta, aí vem segunda, vem terça, vem quarta. Ontem eu cheguei às 5 da manhã aqui, quando o banco abriu já não tinha mais sistema, tinham 5 pessoas na minha frente, tinham 4 pessoas na minha frente, eu era a quinta, de 4, 3 conseguiram e o restante não conseguiu. Estou a semana toda. Desde chego aqui 5 da manhã, saio daqui 3 horas, 2 horas. Os petropolitanos têm apenas até o dia 20 de outubro para solicitarem o saque calamidade, benefício disponibilizado aos moradores de cidades atingidas por desastres naturais. Mas se os problemas no sistema persistirem e o prazo de solicitação não for ampliado, há um grande risco de muitos petropolitanos não conseguirem ter acesso ao benefício. Difícil é a situação das filas. Olha só, tem uma resposta aqui do PROCON. O PROCON informa que não recebeu nenhuma denúncia sobre esse caso. O órgão solicita que o cliente que tenha se sentido prejudicado compareça com a senha autenticada do banco na sede do PROCON para que a denúncia seja formalizada e que as medidas cabíveis possam ser adotadas. Então, para você que estava na fila, faça isso, vá ao PROCON, porque o PROCON realmente fiscaliza, é um órgão que vai lá, multa quando necessário, mas se nós, cidadãos, não formos até o PROCON, aí não adianta, né? Mas muitas vezes o trabalhador não tem esse tempo, claro, né? Olha só, Jorge, já que a gente está aqui na Aberta falando dessa coisa, né, dessa reclamação aí do pessoal que estava lá na fila da Caixa, nós acabamos de receber aqui um relato sobre sobre o transporte, né? Porque a gente viu há pouco na matéria anterior, né, toda a frota sucateada dos ônibus e teve uma entrevista, né, em que a pessoa falou que não tem troco de 5 centavos, né? E fica por isso mesmo. E quanto isso, nós recebemos aqui um relato que, na verdade, quem fica com esse troco é o trocador. Olha só. Por quê? Né? Tem lá, 100 pessoas passaram pela roleta com dinheiro vivo. Então, o trocador pega, faz aquela continha lá e entrega ao fiscal lá. Ao fiscal, à empresa, do caixa, né? O valor certinho. O que sobra? Embolsado. O trocador fica para ele. Pois é. Revoltante, né? Revoltante. Isso é roubo. É apropriação indébita de uma coisa que não é sua. É roubo. Aos órgãos de fiscalização, por favor, de olho em cima aí. Vamos dar continuidade aqui, porque os vereadores de Petrópolis aprovaram um projeto de lei que visa o desenvolvimento e o fortalecimento de medidas voltadas à promoção da autonomia financeira e profissional de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A proposta, que foi denominada de Programa Tem Saída, teve o apoio de 11 parlamentares na última semana e agora segue para a sanção do prefeito. A campanha tem por finalidade incentivar a autonomia financeira das mulheres, estimular a qualificação e capacitação profissional por meio de cursos e eventos, desenvolver ações e estudos com foco no empreendedorismo feminino, além de propiciar medidas que gerem emprego e renda para as mulheres que sofreram qualquer tipo de violência. A mulher com a renda própria dela, ela tem mais autoridade sobre ela sem depender de ninguém, não é verdade? Então todo mundo tem que ter sua renda própria. Eu, por exemplo, não dependi. Criei meus filhos sozinha em Deus. Segundo a autora da proposta, Gilda Beatriz, um dos principais fatores que impede as mulheres vítimas de violência doméstica de deixarem os agressores é a independência econômica. Com isso, é preciso criar políticas públicas que ajudem a quebrar esse ciclo. A ideia é mobilizar empresas para que deem oportunidades para as mulheres. O projeto foi votado na mesma semana que foi comemorado o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Segundo o Fórum de Segurança Pública, a cada uma hora, cerca de 500 mulheres são agredidas fisicamente no Brasil. E a cada 2 horas, uma mulher é morta no país. A maioria dos casos é cometido pelo próprio parceiro. Por isso, o Brasil está em 5º lugar no ranking de feminicídio mundial. A senhora também acha importante o poder público dar mais oportunidade de cursos, estudos para as mulheres? Eu acho muito importante, né? Faz muita falta, né? Estudar depois de 53 anos, ainda assim mesmo, não sei nada. O lugar de mulher é onde? Aonde ela quiser, aonde ela se der melhor. Onde ela quiser. É verdade, é isso aí. Muito bom. E olha só, o Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo, agora realiza o procedimento punção aspirativa por agulha fina.
Na segunda-feira, a unidade fez 2 deles e não houve a necessidade da internação dos pacientes. E 37 pessoas já estão agendadas. A punção aspirativa por agulha fina, procedimento popularmente conhecido como PAF, é um exame importante de biópsia que permite o diagnóstico nos nódulos identificados no corpo. Com base no resultado, que sai em até 7 dias, é possível identificar se os tumores são benignos ou malignos. Essa punção evita que o paciente seja submetido a uma cirurgia para análise. O PAF é um procedimento realizado simples, um procedimento simples, realizado com uma agulha fina, no qual a gente tira um material para análise do histopatológico, que vai analisar as células de dentro dos nódulos. Pode ser realizado para a tireoide, para a mama e gânglios em geral. Em Nova Friburgo, o exame é realizado por meio da regulação em uma clínica privada, que possui parceria com o município. A novidade é que agora haverá a realização da biópsia em mais um lugar do município, o Hospital Municipal Raul Sertan. A Secretaria Municipal de Saúde implementou a realização do exame para todos que possuem o encaminhamento e necessitam do procedimento na tireoide, mama e glândulas em geral. E vamos saber como é que fica o tempo para hoje, Roberta? Vamos, a nossa previsão do tempo. De acordo com o informativo do Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de grandes volumes de chuva a partir do dia 21 até o dia 24 de outubro. Os acumulados serão acima de 70 milímetros em algumas áreas do estado do Rio de Janeiro. Falando sobre a previsão do tempo para quarta-feira, em Nova Friburgo, a chuva em áreas isoladas começa pela manhã e se estende até a tarde. No período da noite, a previsão é de céu com muitas nuvens e temperaturas que variam entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, amanhã e tarde também serão de chuva em regiões isoladas e céu com muitas nuvens à noite. A média das temperaturas é a mesma. Mínima de 14 e máxima de 24 graus. Petrópolis amanhece com sol entre nuvens e no período da tarde e noite a previsão é de pancadas de chuva em regiões isoladas. No termômetro as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. Já em Paraíba do Sul, a chuva começa pela manhã. No período da tarde ela se intensifica com possibilidade de trovoadas e devem cessar até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Pati do Alferes, a situação é parecida. Chuva pela manhã e tarde, com chuva moderada a forte e possibilidade de trovoadas. E devem cessar também no período da noite. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 17 e máxima de 28 graus. E em Três Rios, amanhã e tarde também serão de chuva em regiões isoladas. E céu com muitas nuvens à noite. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. Os ventos para os municípios citados serão fracos. Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Previsão do tempo dada e é isso, gente. Amanhã, então, estaremos de volta a partir das 7h30 com informações para vocês. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.